Antes de nós começarmos, vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, amado Criador, ao falar sobre uma mensagem tão importante, Pai querido, eu peço que o Teu Santo Espírito faça a obra de convencer os corações. Tu bem sabes, Pai querido, que em nós mesmos não temos poder algum. Só através do Teu Espírito falando a nossa mente, ao nosso coração, as verdades tão importantes para o nosso tema, poderá fazer com que essa fique guardada em nossos corações, adentre em nossa mente e nos faça tomar uma postura nesse grande conflito. Dá-me capacidade para transmitir aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, por amor a Ele, pelo que Ele fez em nosso favor, eu te peço, Santo Deus. Amém. Amém. Irmã Inês, se quiser sentar no banco para ficar melhor, fique à vontade, tá? Os amados irmãos, então vamos lá. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Está funcionando. Eu gostaria de abrir o sermão desta manhã de sábado com esta mensagem. Deus, Ele confiou a esta igreja uma solene advertência para dar a este mundo. Sejam bem-vindos, tá bom? É muito bom tê-los aqui conosco. Essa igreja que Deus instituiu não é mais uma entre cerca das 40 mil que existe no mundo. Vocês sabem que no mundo existe cerca de 40 mil denominações diferentes. E cada uma é diferente uma da outra. Se Deus é a verdade, por que tantas religiões diferentes e por que cada uma tem uma mensagem diferente da outra? É isso que eu gostaria que vocês refletissem. Olha o que Deus passou através da sua serva. Eu já li esse texto aqui várias vezes e é importante nós darmos uma ênfase nele para que vocês entendam. Em sentido especial foram quem? Postos no mundo como vigias e portadores de quê? A eles foi confiada a última mensagem de advertência a Deus. A última mensagem de advertência de Deus ao mundo que está prestes o quê? A perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância. E qual seria esta obra? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Olha só o que a serva do Senhor diz. Nenhuma obra há de tão grande importância, irmãos. E durante esse sermão vocês vão entender o porquê que essa obra é importante. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Então, irmãos, eu não sei o que vocês estão fazendo na igreja. Nós sabemos que os dons e os ministérios são diferenciados. Mas a serva do Senhor diz uma coisa, que a nossa atenção especial deve estar voltada para quê? Para a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas, de Apocalipse 14. Nenhuma obra há de tão grande importância. E diz aqui, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Meus amados irmãos, antes de começar a mensagem, eu queria muito que vocês pudessem assistir esse vídeo aqui. É preciso fazer o que é certo. Dr. Peter, o nome dele é americano, eu não sei direito, irmãos. Irmãos, ele é um doutor muito renomado no meio acadêmico nos Estados Unidos. Ele é cardiologista. E durante a Covid, ele queria tratar as pessoas, porque o tratamento que ele havia feito era um tratamento que estava surtindo efeito. Ele foi no Congresso americano, ele discursou durante 5 minutos. E ele foi chamado em vários programas da TV americana. Ele falou que por dia ele participava de cerca de 16 programas de TVs americana, explicando o que ele havia falado no Senado Federal dos Estados Unidos da América. E aí, vocês querem saber o conteúdo? É de extrema importância. Assistam. O preço de fazer o que é certo.
Irmãos, se vocês virem o que fizeram com a carreira dele acadêmica por querer salvar vidas, vocês vão ficar de boca aberta. Ele era professor universitário, ele escrevia para várias revistas conceituadas dos Estados Unidos, ele tinha uma posição muito renomada, ele foi formado com excelência por onde quer que ele passou, chegando a chegar ao primeiro lugar. E por querer fazer o que é certo de salvar vidas, ele pagou um preço muito caro. E esse é o testemunho do que ele fez. Vale a pena vocês assistirem. Por que eu fiz questão de passar esse vídeo, irmãos? Nesse relato, ele é um doutor cardiologista. E ele fala do perigo da vacina da Covid. Vários jovens estão morrendo, vários atletas de alto nível estavam morrendo, não só nos Estados Unidos, pelo mundo afora. E por esse motivo, irmãos, ele foi muito atacado. Eu aconselho vocês a assistirem. Esse vídeo está no canal do Terceiro Anjo. E é muito importante, irmãos, que vocês tenham noção. Agora, para dar continuidade, antes eu vou fazer uma pausa aqui. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção num vídeo do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o que ele fez nos Estados Unidos. O presidente Lula foi aos Estados Unidos falar com o presidente... 2 minutos e 50. Eu gostaria que vocês, irmãos, prestassem muita atenção no que ele foi fazer nos Estados Unidos. 13. Ela está lá para nos garantir a subsistência do planeta. To guarantee the survival of this. Irmãos, o presidente Lula ele teve uma audiência com o presidente americano e ele está falando em português e tem uma intérprete traduzindo para o presidente Joe Biden. E vocês, é só 1 minuto, irmão, mas preste atenção no que está sendo falado. E por isso nós vamos levar muito a sério. So that's why we're going to take very seriously this policy. Ele digo mais uma coisa, Mr. presidente. President, I'd like to say one more thing. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa It's necessary that we establish a new para kind of construir conversation uma governança mundial mais forte. so that we can build a world governance that will be Porque more a questão strong. climática, Because the climate se change, não tiver uma governança global if we don't forte have a strong global governance que tome decisões that can make decisions que todos os países sejam obrigados a that all cumprir, countries should abide to, se nós não tivermos, não vai dar certo. if we don't Decisões na área climática onde todos os países serão o quê? Obrigados a o quê? Cumprir. do that, it's not going to work. Eu não sei qual é o fórum, I don't know what não form sei it's se é da for. ONU, I don't know if it's at não sei se é do G20, or it's at the não sei se é do G20 G8, or the G8 mas meetings. alguma coisa nós temos que fazer We have to try para que a gente obrigue os so países, that we can oblige the o countries, nosso Congresso, our national os nossos empresários our business a sector, acatar decisões they should abide que to nós the decisions tomamos that we a make níveis globais. at the global level. Só isso daqui já interessa, irmãos. O resto não. Vocês conseguiram entender o que o Lula está propondo lá fora? Há quanto tempo essa igreja vem pregando sobre essa mensagem, irmãos? Criar leis que obriguem os governantes, os presidentes, países afora, o Congresso, os empresários. Tudo por causa de quê? Dos efeitos climáticos da natureza. Hoje, irmãos, nós sabemos como será lançado o decreto dominical. Uma lei, para vocês que não sabem, onde todos vão ser obrigados a descansar no primeiro dia da semana. Só que a palavra de Deus, ela fala em relação ao quê? Em relação ao sábado. Porque o sábado distingue Deus como Criador dos céus e da terra. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou.
Só que o ser humano, através da sua própria autoridade e não a autoridade dos céus, mudou esse dia para o domingo, o primeiro dia da semana, dizendo que é em homenagem, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Só que eu ficava refletindo, irmãos, como o Papa iria fazer para que o mundo inteiro abraçasse essa ideia. Porque, irmãos, o Papa, como um líder religioso, ele deveria estar preocupado com o quê? Hein? Salvação de almas. A parte dele é espiritual. Embora seja espiritual, não que ele não deve estar preocupado com o que aconteça no planeta, mas a primazia, o que ele deve estar focado é o quê? Com a salvação de almas para o reino dos céus. Ainda mais que a palavra de Deus diz que tudo que nós conhecemos aqui será afetado. Então, não adianta salvar o mundo. Deus, ele quer salvar o quê? As pessoas que estão no mundo. Porque a palavra de Deus diz que ele fará o quê com este mundo? Ele destruirá tudo e ele vai refazer tudo de novo. Então, irmão, hoje nós sabemos que eles vão implementar uma lei para que tenha um dia de descanso. Vocês já estão careca de saber o que aconteceu na época da Covid, né? Onde uma boa parte do mundo parou. E nós vimos que o planeta se recuperou rapidamente. Os canais de beleza, que as águas eram turbas, as águas ficaram de novo transparentes. Os níveis de poluição diminuíram drasticamente no mundo inteiro. Então, irmãos, isso foi um ensaio, dizendo que se a gente parar as nossas atividades, o que vai acontecer? O planeta se recupera. Agora, uma coisa que eu falei quando eu preguei aqui há um tempo atrás: os problemas do aquecimento global afetam ou não afetam o mundo inteiro? O Brasil com as enchentes. Na Europa, a temperatura chegou a 50 graus. Em outros lugares, uma série de outras coisas ambientais estão acontecendo. Então, o que eles decidirem será de atenção que global. Todos estarão atentos ao que eles decidirem. E o nosso presidente foi lá, dizendo que precisa fazer leis para obrigar. E isso não vem de Deus. Nada que queira impor às pessoas alguma coisa vem de Deus. Isso vem do maligno que deseja o quê? Obrigar as pessoas. Deus, ele quer te ganhar através de quê? Hein? Da razão. Tanto é que ele pede para que nós demos a ele o que é um culto racional, um culto baseado que é na razão e não no sentimento, porque o nosso coração é enganoso. Isso é muito importante, irmãos, muito importante, porque em breve essa será a bandeira que será levantada e falta muito pouco para que essas coisas aconteçam. A desculpa, olha só, irmãos, se você tem um objetivo na vida e tudo aquilo que vier somar para que você o alcance, isso será bem ou mal vindo. A intenção do Papa é que torne o domingo um dia santo. Tudo que vier para colaborar com que isso se torne uma realidade, ele usará como desculpa. E a desculpa será o que? O aquecimento global. Porque o mundo em que nós vivemos não existe só o quê? Só cristãos. Existem muçulmanos, existem pessoas islâmicas, existem pessoas budistas. Então essa é uma bandeira que todos irão o quê? Abraçar, irmãos. Por que eu fiz questão de trazer isso, perdendo um tempo do sermão de hoje? Para vocês verem que o fim de todas as coisas estão próximo. Mais próximo do que a gente imagina, irmãos. Vamos lá. Voltando de novo para o sermão. Por que é tão importante dar essa última advertência ao mundo? Qual a advertência? O que nós lemos aqui. A mensagem tão importante que Deus nos confiou. Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Por que é tão importante? Eu coloquei aqui, né, colei aí, perigo, risco de morte. Eu gostaria de ler aqui algumas partes do livro do Espírito de Profecia, que a gente vai entender um pouquinho do que vai acontecer, irmãos. Olha só, quando se encerrar o quê? A mensagem do terceiro anjo, que Deus nos confiou a proclamar ao mundo, olha o que irá acontecer. A misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Se esse mundo já está ruim,
Deus retendo os ventos e tendo misericórdia, imagine Deus tirando a sua proteção. O que vai acontecer com ele? O povo de Deus terá cumprido a sua obra de proclamar essas mensagens. Recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que está diante dele. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo volta da terra, anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos recebem o selo do Deus vivo. Todos os que recebem o quê? Todos os que recebem, não, porque todos que são fiéis aos preceitos divinos recebem o selo do Deus vivo. Então, o que acontece? Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Para vocês que não visitam, hoje Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós. Nós tivemos aqui na nossa igreja um homem chamado Adilson Pereira da Silva. Esse homem matou mais de 120 pessoas. Levou várias pessoas a usarem drogas, inclusive crianças. Assaltou vários bancos. E ele teve um encontro com Cristo. É como se Deus, naquele momento ali, tivesse dado a ele uma página em branco. E falasse: meu filho, o que importa é daqui por diante. Só que as consequências pelos seus atos vêm. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente aceita Jesus Cristo, o que importa é a partir do momento que você aceitou a Ele. O seu passado ele apaga e esquece. E o importante é daqui para frente. Nós que temos dificuldade de perdoar não entendemos isso. Mas imagine, que esperança haveria para a humanidade se Deus não esquecesse o nosso passado? Que esperança, meu amor? Cessa Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz ele diz o que? Está feito. A mesma coisa que ele fez na cruz do Calvário antes de morrer: está feito, está consumado. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação pelo seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos, o que diz aqui? Irmãos, muitos perguntam: por que Jesus Cristo ainda não voltou? Sabe por que ele ainda não voltou? Porque ainda não se completou o número daqueles que querem se salvar, que vão se salvar. Sabe o que Deus está fazendo com isso, irmãos? Eu coloquei aqui, Jesus ainda não veio ainda, não completou o número dos que devem ser salvos. Deus sendo que longânimo e misericordioso. É por isso que no livro de Pedro diz que não retarda a sua vinda, como alguns a julgam. Por quê? Por demorado, mas ele está sendo que longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas por mais que Deus queira salvar as pessoas não querem serem salvas. Porque para você ser salvo, você tem um preço a pagar. E diz aqui, e o reino e o domínio, a majestade do reino dos céus, do reino debaixo de todo o céu, estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus Cristo deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu coloquei aqui uma foto do fechamento da porta da graça. A porta está se fechando. Irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Cientistas seculares, que não tem nada a ver com o mundo religioso. Vocês sabiam que em Tóquio eles fez um relógio do fim do tempo? E nesse relógio do fim do tempo, cientistas que não tem nada a ver com religião, eles dizem que falta cerca de 20 segundos para que o mundo acabe. Irmãos, eu já falei aqui para vocês que eu amo a parte militar, né? Por eu ter servido 9 anos, eu gosto. E eu estou vendo a China, eu estou vendo a Rússia cada vez mais empenhada. A Rússia ontem deu uma declaração, sabe o quê? Os países estão se unindo e armando a Ucrânia até os dentes. E sabe o que a Rússia falou? Uma superpotência não perde guerras. Sabe qual é o recado que eles estavam querendo dizer? Que a gente não perde, porque nós temos as armas nucleares.
E sabe por que ainda não foram utilizadas as armas nucleares? Porque o Putin já deu uma declaração uns meses atrás que queria usar, porque os Estados Unidos entrou em ação. Se vocês usarem, nós também iremos usar. Então aquilo ali deu um freio no Putin. Nós sabemos que é Deus segurando os ventos, irmãos, mas esse conflito pode se desencadear a Terceira Guerra Mundial. Só que não será mais uma guerra convencional, Lia. Sabe por quê? As nações têm artefatos nucleares. Imagine bombas 60 vezes mais fortes do que a de Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceria? Em questão de segundos, cidades iriam serem evaporadas. Para vocês que não têm ciência do que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, que pode mexer com a vida do mundo inteiro, é bom vocês ficarem espertos, porque Jesus Cristo está às portas. Tem uma ameaça, né, Marcelo? Uma ameaça nuclear. muito real, nuclear. E se um usar, todos vão ter que entrar. irmãos, vocês sabem, olha só, não tem as correntes de ar pelo mundo? Se solta uma bombaria, a corrente de vento leva a radioatividade para outros lugares que não foram bombardeados. E isso é terrível, irmãos. O que acontecerá com a terra e com os habitantes? Na maior parte do seu, o que acontecerá com a terra e com a maior parte dos seus habitantes quando isso acontecer? Quando Jesus Cristo falar, está feito. A porta da graça se fechou. Deus retirou a sua misericórdia. Aqui eu tirei uma foto representando os 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, né? Olha só, irmãos, a parte que eu queria concentrar com vocês. Deixando ele o santuário, quem deixando o santuário? Jesus. As trevas cobrem o quê? Eu botei aqui entre parênteses, aqui foi o que eu coloquei, Apocalipse 9. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Hoje, se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus no céu, intercedendo. Senhor, eu pequei. Eu falei com o meu irmão que eu não deveria. E Jesus Cristo vai lá e te perdoa. E você recebe uma página em branco da sua vida. É por isso, irmãos, que tem um texto que eu amo na palavra de Deus, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. É como se Deus a cada manhã te desse uma página em branco e falando, meu filho, eu preparei um futuro diferente para você. A mesma coisa minha tia Conceição falou em relação à pequenina Maria Luísa. Falou, Marcela, ela é uma página em branco. E cabe vocês a escrever, a ajudar a escrever os dias da sua vida. Porque esses primeiros anos são os mais importantes. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Só que Deus nos dá a cada dia uma página em branco. Irmãos, olha só agora o que acontece. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontrarem impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. A paciência de Deus acabou. Acabou. Jesus parou de interceder. O mundo rejeitou a sua misericórdia. Desprezou-lhe o amor, pisando o quê? A sua lei. A gota d'água, irmãos, vai ser quando a lei de Deus for pisada. Essa é a gota d'água que Deus está esperando. Quando a lei de Deus for pisada, quando o sábado for deposto e for colocado domingo, essa é a gota d'água para Deus. Os ímpios passaram do seu limite de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Olha só, a gente não está sentindo que o amor do mundo está se esfriando. E isso é o quê? O Espírito Santo se retirando. Só que aqui diz, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Qual foi a ruína que aconteceu a Jerusalém na antiguidade, irmãos? No ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Hein?
General Tito cercou a cidade de Jerusalém. Matou praticamente quase a cidade inteira. Isso foi muito triste que aconteceu, irmãos. E isso voltará a acontecer de novo. A palavra inspirada está dizendo aqui, ó, se envolverá em torre. Olha só, irmãos, se o que aconteceu lá já foi terrível, aqui está dizendo aqui, ó, envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Vocês imaginam algo pior do que aquilo que aconteceu? Um único anjo destruiu todos os primogênitos primogênitos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por conta do povo, porque Davi quis refazer o recenseamento, contar quantos habitantes tinha em Israel, um anjo fez aquela terrível destruição, pelo qual seu pecado foi punido. 70 mil pessoas, se eu não me engano, foram mortas, irmãos. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, irmãos, olha o que está escrito aqui, será exercido por quem? Pelos maus, quando Ele o permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a terra. Que tempo terrível é esse? Eu coloquei aqui, irmãos, o que um único anjo fez, irmãos. Aqui, ó, na morte dos primogênitos, um único anjo matou todos os primogênitos do Egito, inclusive animais. Um único anjo lá na Síria matou 185 mil em uma noite. E aqui, irmãos, está dizendo aqui aquele relato do recenseamento que Davi fez, né? Olha aqui, ó. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo: basta, retira-te, agora não. Retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto. Aqui diz, irmãos, olha quantos ele matou. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Um único anjo foi capaz de fazer isso tudo aqui, irmãos. Vocês imaginem quando todos os anjos estiverem livres. O Alex, pregando aqui no estudo de quarta-feira, ele falou uma coisa, ele também ouviu em outro, que diz aqui o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aqui, ó, coloquei em vermelho, pois ele te livrará. Aqui, ó, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês sabiam que esse salmo aqui poderá ser literal naquele tempo? Imagine 1000 pessoas caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita. Vocês acham isso difícil acontecer? Irmãos, no mundo tem cerca de 8 milhões de pessoas. Numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem cerca de 6 milhões de pessoas, se eu não me engano, ou mais, o que seria 1.000 ou 10.000? Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar o juízo sobre o mundo e serão considerados como causa das terríveis convulsões. Eu vou ler aqui o que está em vermelho. O poder que acompanha a última advertência, o poder que irá acompanhar a última advertência, enraivou o quê? Os ímpios. Sua cólera acendeu-se contra todos que receberam a mensagem. Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Se no passado ele já incitou, só que aqui ele diz que haverá o que? Uma incitação ainda maior. Vocês imaginam o que irá acontecer? Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdote e povo não sabiam, posto que
sob o domínio de Satanás e governado pelas paixões mais terríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como o quê? Os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo, ofereciam sacrifícios sobre altares poluídos. Diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus, empenhado em matar o quê? Seus ministros e apóstolos. Como pode isso, irmãos? Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantida por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico, irmãos, com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios, terá semelhança do zelo para com Deus. Que palavras tristes e profundas são essas, irmãos? Irmãos, eu falei aqui, baseado nesse livro que nós estudamos, Passo para a Reunião Pessoal, que se o Espírito Santo de Deus fosse retirado, a igreja seguia adiante, porque a igreja aprendeu a trabalhar sem o Espírito Santo de Deus. Tanto é que tem tantos projetos, tem no ano, tem tantas tarefas, tantas agendas, irmãos. E eu já cansei de falar aqui para vocês, eu falei, Deus ele não muda, a forma de Deus agir é a mesma. Na escolha dos diáconos lá, quando estava tendo aquele problema na distribuição de alimentos, o que os apóstolos falaram? Vamos escolher 7 diáconos cheios do Espírito Santo para cuidar dessas coisas, mas nós temos que nos consagrar. Aí ele fala o ministério da palavra e a oração. Que essa igreja realmente cumpra o seu papel de uma forma grandiosa, é seguindo o que a Bíblia diz. Não é projetos e mais projetos, irmãos. É botar a igreja, bater calo no joelho e orar e praticar a palavra, e aí você vai ter poder para o quê? Para pregar o Evangelho. É simples assim. Deus ele não muda, Deus ele é o mesmo. Aqui diz, o sábado se tornou o ponto especial da grande controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor o quê? A observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta maioria seja para que essa minoria seja objeto de ódio universal. Irmãos, eu fico me perguntando uma coisa: se por tão poucas vezes eu já sou falho e já entristeço a Deus, vocês imaginem, irmãos, quando isso daqui acontecer, o mundo inteiro ficará com ódio de nós. Estamos nós fortalecidos e alicerçados? Tinha uma pessoa atrapalhando o trânsito, sexta-feira agora, e do lado assim, irmãos, tinha 2 vagas para estacionar. Só que ele ali, ele ligou o pisca-alerta, ficou ali parado, e aí ficou aquela fila atrás. E quando eu passei assim, eu olhei que tinha 2 vagas, eu falei, por que você não estaciona e você libera o trânsito? Aí eu fiz o sinal assim, ó, que tinha vaga para ele estacionar, e ele me mandou para aquele lugar. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Agora, às vezes, isso pode me entristecer, irmãos, mas eu te falo uma coisa. Imagine quando as pessoas realmente tiverem ódio por você. Aquela pessoa não me conhecia, eu nunca havia dirigido a ela uma palavra, mas ela fez isso comigo, eu nem conhecia ela. Eu só sinalizei que tinha lugar para ele estacionar, para ele liberar o trânsito. E ele falou isso para mim, eu falei, Senhor, como pode ser isso? Mas imagine o momento da história onde o mundo inteiro ficará com ódio daqueles que foram fiéis. Estamos nós preparados para esse dia? Ou qualquer coisa nos tira a nossa paciência? Irmãos, eu não vou poder ler muita coisa aqui, mas eu queria só me concentrar nas coisas que são mais importantes. Diz aqui uma coisa, olha só. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos principais do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo pecado do povo,
e que não pereça toda a nação. Este argumento parecerá conclusivo, e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado e o quarto mandamento, denunciado como merecedores dos mais severos castigos, dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo do velho mundo e o protestantismo do novo, apóstolo do novo, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será imerso naquela cena final de angústia, descrita pelo profeta, né, como o tempo de angústia de Jacó. E diz aqui, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado. Só que nesse tempo, irmãos, nós já lemos aqui, naquele tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus Cristo, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Existem forças espirituais que estão sendo contidas, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Irmãos, eu trouxe esse texto aqui de Lucas porque quando Jesus ele decidiu expulsar daquele endemoniado, Jesus postou-se, quando viu Jesus, os demônios se prostrou diante dele e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo que não nos atormentes. Tem uma parte que diz assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios sabem, irmãos, eles sabem o que está escrito em relação ao que foi revelado a eles. Está na palavra de Deus. Jesus perguntou a ele qual era o nome dele, e ele disse Legião, porque tinha o quê? Entrado nele muitos demônios. Olha o que os demônios falaram, irmãos. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqueles demônios que estavam naquelas pessoas rogaram a Jesus para que Jesus não o mandasse para o abismo. Que abismo seria esse? Será que tem demônios presos nesse abismo? Irmãos, Roger Murnau e Gabriel Estevão revelam algumas coisas dos seus testemunhos. O Alex já bateu muito forte aqui nessa tecla que existem 3 classes de anjos caídos: os amigos que trabalham na parte do espiritismo, os guerreiros que atuam em todo tipo de conflito, tanto na igreja quanto nas guerras. E tem a última classe, que é a pior delas, os anjos opressores. E diz uma coisa muito interessante, irmãos, que muitos desses anjos aqui, eles estão confinados, eles estão presos, porque ainda não foi permitido a eles exercer a sua obra maligna. Se os anjos de guerra, que já fazem tantas atrocidades na guerra mundial, irmão, como na Segunda Grande Guerra, tu imagine esses tipos de anjos que eles irão fazer. Aqui uma outra coisa, olha só. Ou será que essa prisão só haverá no futuro, né? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e os prendeu por 1000 anos. Isso daqui, irmãos, após o milênio, né? Após o milênio não, após a vinda de Jesus Cristo. Haverá uma prisão onde Satanás ele será preso também aonde? No abismo. Só que esse abismo aqui será a terra, que estará sem forma e vazia. Eu coloquei aqui, essa prisão só haverá no futuro, ou será que ela já existe também no dia de hoje? Aí diz uma coisa muito interessante, né? Depois disso é necessário que ele ainda seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, eu procurei aqui algumas coisas que eu achei interessante, falando da estrela que caiu do céu, né? Pegando aqui Satanás. Como caíste do céu a estrela da manhã, tu que foste lançado por terra? Aí uma coisa que eu achei interessante, eu coloquei aqui, ó. Este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que seus cativos não deixavam ir para casa, a prisão de Satanás acorrenta as pessoas. E aqui Apocalipse 12, que eu peguei também, né? Vi também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, a sua cauda arrastava o quê? A terça parte das estrelas, que são os anjos, nas estrelas dos céus,
as quais ele lançou por terra. Que é a mesma coisa que está dizendo aqui em Isaías 14. É uma pena que não dá para trabalhar com esses textos. Irmãos, agora aqui entrando em Apocalipse 14, o que eu queria mostrar para vocês. Tem menos de 10 minutos para terminar. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, quem? Essa estrela que caiu, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande tormenta. E com a fumaceira saía do poço, escureceu o sol e o ar. E também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como que de escorpiões. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva verde, nem qualquer coisa, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aqui eu botei aqui entre parênteses, Deus ele só vai permitir que toquem aonde? Nos ímpios. Por isso que o Salmo 91, creio eu que vai ser algo literal. E foi-lhe dado que não matassem, e sim atormentassem durante 5 meses. O Gabriel Estevão falou uma coisa muito interessante no seu livro, irmãos. 150 dias, 30 vezes 5, 15, 150. O Gabriel diz no seu livro uma coisa muito interessante, que os demônios perseguiam ele, Diz assim, você consegue se esconder de pessoas como eu, de seres humanos. Agora aqui, agora de seres espirituais e anjos caídos, você não tem como se esconder dessas pessoas. Nós, seres humanos, conseguimos fugir de pessoas. Agora, como fugir desses seres? E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia, irmãos, vai ser tão terrível. Os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui, o aspecto dos gafanhotos, eu não vou ler essa parte aqui. Aqui volta também a dizer em relação que é durante 5 meses, 150 dias, E diz aqui, que eles tinham um rei. Quem era esse rei? O anjo do abismo. Quem seria esse anjo que foi preso no abismo, irmãos? Diz aqui, que esses gafanhotos, ele tem um rei. O anjo do abismo. Aí eu coloquei aqui entre parênteses. Quem seria esse rei? Aqui diz alguns dos nomes dele, Abaddon e Apolion. O pastor Samuel Ramos, ele trabalha um pouquinho em relação a isso nos seus vídeos na internet. Irmãos, o tempo está curto, eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. E quando eu tiver a próxima oportunidade, eu pretendo trazer aqui para vocês. Eu vou ler só essa última parte aqui. Olha só o que diz. Solto os 4 anjos que se acham atados junto ao grande rio Eufrates, Ellen White diz que Satanás tem 4 generais. 4 pessoas que estão ali, que são comandadas por ele, que estão à frente. O Gabriel Estevão mesmo, ele diz no seu testemunho alguma coisa semelhante. Ele diz que entre os anjos caídos existe hierarquia. Que tinha um anjo que cuidava da sua criação, da sua instrução, e quando vinha um outro anjo superior, aquele anjo dali ele se curvava, ele mostrava reverência. Então entre os anjos existe hierarquia. E aqui diz, olha só, quando esses 4 anjos se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, eles foram soltos, eu poderia dizer que esses 4 anjos poderiam ser os 4 generais que Satanás tem, Diz aqui, esses anjos se acham preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a 1/3 parte dos anjos. O número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Não dá para imaginar quantos são, eu sei que é um número gigantesco. E diz aqui, foi morta a 1/3 parte dos anjos, dos homens. Eu fiz uma continha aqui na calculadora, irmãos. O mundo hoje tem por volta de 8 bilhões de pessoas. 8 dividido pela 1/3 parte, 1/3. Quanto dá aqui, irmãos? 2 bilhões. 666. Imagine,
esses anjos vão ter permissão para matar até quase 3 bilhões de pessoas no mundo, irmãos. Aí eu coloquei aqui o Salmo 91, ele será literal ou ele é algo simbólico? Irmãos, Deus hoje conta com cada um de nós para proclamar a última advertência. Olha o castigo que essas pessoas terão. Só que muitas dessas pessoas não estão aonde? Não estão lá fora. Muitas dessas pessoas estão ali dos nossos familiares, pessoas que nós amamos. A Fátima tem o seu cônjuge que não quer aceitar, tem a sua filha que está sem força para caminhar. Eu tenho as minhas filhas também que eu quero ver no céu. Eu garanto que várias pessoas aqui têm pessoas que querem salvar na sua família. Vocês imaginem, irmãos, tudo isso aqui que foi lido hoje. Será que não vale a pena nós nos empenharmos com mais intensidade para salvar essas pessoas? Porque aqui está dizendo que quando a porta da graça se fechar, sabe o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que tudo em vão, como a igreja continuou fazendo lá, quando Jesus Cristo morreu. Agora, olha só, se hoje esse mundo já é terrível, imagine Deus tirando, irmãos, a sua mão poderosa e misericordiosa. O que vai ser, irmãos? As pessoas serem lançadas na mão do inimigo, e este sem pena e sem misericórdia. Deus quer usar cada um de nós. Vocês acham que o inimigo não vai ter pena porque o nosso filho nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou? Ou será que ele vai derramar ainda mais ira sobre esses? Porque sabe que nós estaremos entre os salvos. Já que ele não pôde fazer nada conosco, ele poderá fazer com quem? Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, como é muita informação, eu vou, como eu falei aqui, deixar essa mensagem para uma próxima oportunidade. Eu vou deixar, irmãos, esse slide aqui no topo da igreja para que vocês pesquisem em casa. E é bom que vocês se interessem. É por isso que Deus ele falou que nenhuma outra obra deveria ocupar a nossa atenção. Nenhuma outra obra, irmãos. Quando for fazer o trabalho missionário, fale, Deus ele vai ajudar. A nossa missão é a missão de Noé. Dizer que Deus ele vai destruir esse mundo. Dizer que as pessoas deste mundo estarão o quê? Largadas na mão do inimigo. O inimigo fará o que dele entender com elas. É muito triste, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus, pelo seu Espírito, faça com que a gente realmente repita o que foi falado aqui. Porque é mensagem de vida ou morte, tanto para nós, quanto para os nossos familiares, quanto para as pessoas que estão no mundo. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Amém. Irmãos, se consagrem a Deus. Enquanto o mundo está nessa festa da carne, que a gente procure renovar os nossos votos com Deus durante esses dias. Eu convidei o Alex para estar aqui hoje, porque a igreja de Marechal não iria abrir, e ele falou que ele não poderia, porque ele tinha uma vigília marcada com a sua esposa em casa. Eu fiquei muito feliz. E depois ele tinha um outro compromisso, por isso que ele também não poderia vir. Busquem a Deus em casa. Reforcem os seus laços. Quando vocês forem acordados pelos fogos, porque começará de madrugada, pelo que eu fiquei sabendo, vão para o seu quarto e orem para que não morram pessoas, para que Deus freie o inimigo. Santo Deus, amado Criador, Pai querido, tanta informação. Mas se o teu Santo Espírito não falar, não trabalhar em nosso coração e não despertar o interesse por tudo que foi falado aqui, Senhor, tudo será em vão. Pai querido, por favor, ajude-nos a pregarmos essa advertência a este mundo. Olha, toda coisa ruim irá acontecer, Pai querido, para aqueles que rejeitarem a sua misericórdia. E temos tantos em nossa família, Senhor. Tantos que nós queremos ver no céu.
Mas por mais que nós falamos, as nossas palavras não adentram em seus corações. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, porque sabemos quem nós somos. Mas te imploramos misericórdia e perdão. Ajude-nos a sermos uma nova criatura em teu nome, pelo poder que há em ti. Ajude-nos a termos uma vida de oração, de dedicação à palavra, para recebermos poder para pregar o teu Evangelho. Porque se nós formos pregar o Evangelho aí fora, Pai, que do jeito que os corações estão endurecidos, não virá fruto nenhum. Então ajude-nos, nos dê poder, para que as nossas palavras sejam vivas e eficazes e produzam frutos para a eternidade. Pai querido, leve a tua igreja em paz, protejam e os guarde de todo mal durante a sua festa da carne, Senhor. Não só durante essa festa, mas durante todos os dias de sua preciosa vida. Dá-nos a tua bênção, é o que te pedimos, é o que te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém.